em ambiente especialmente concebido para as crianças. Editora FEPA. Edição de livros de alta qualidade de médiuns e escritores espíritas, cujos resultados se destinam ao aporte de recursos ao movimento espírita nas suas diversas obras assistenciais. Jornal Mundo Espírita, com 84 anos ininterruptos de circulação, leva aos leitores artigos e notícias do movimento espírita estadual, nacional e internacional. Programa radiofônico Momento Espírita, iniciado há 24 anos, é transmitido em 184 emissoras, oferecendo a mensagem espírita aos corações que anseiam pela própria felicidade. Site feparaná.com.br. Através deste portal, a Federação Espírita do Paraná disponibiliza acesso aos seus serviços e conteúdos com subsídios para a adequada orientação das atividades nos centros espíritas. Recanto Lins de Vasconcelos, localizado no município de Balsa Nova, homenageando seu grande benfeitor, possibilita a realização de eventos comemorativos, treinamento e reuniões para 400 pessoas em sistema de funcionamento. Fundação Hildebrando de Araújo, administrada pela Federação Espírita do Paraná, cujo objetivo é proporcionar educação aos jovens e adultos carentes financeiramente e sob risco social, mediante qualificação profissional. A Federação Espírita do Paraná, num esforço anual, realiza a Conferência Estadual Espírita, que se inicia simultaneamente em várias cidades do Paraná e atinge a sua culminância em Linhares. Oportunidade de congraçamento da família espírita, de estudo, de revigoramento de energias e de excelente aprendizado, oferecendo ainda às mídias que armazenam as conferências e seminários de inigualável conteúdo desenvolvidos durante todos os dias de atividades. Federação Espírita do Paraná, 113 anos a serviço do bem. Boa noite a todos. Com alegria, que estamos aqui reunidos esta noite, dando início então ao nosso 6º mês espírita de Venceslau Braz, onde nós temos então um mês dedicado a uma programação especial aqui na nossa casa espírita, onde teremos a oportunidade de nos dedicarmos aos temas que serão tratados aqui toda quinta-feira, às 8 da noite. Teremos um tema diferente, um palestrante diferente que vem nos propor reflexões muito importantes para as nossas vidas, para o nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual. Então é um mês realmente muito importante para nós e temos rogado sempre a espiritualidade que nos ampare a todos nesses propósitos, de levar e difundir a doutrina dos Espíritos a todos aqueles que puderem, todos aqueles que ansiarem por receber esses ensinamentos magníficos com as bênçãos do Mestre Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa prece inicial, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos, para que possamos aproveitar esses minutos que vamos passar juntos em fraternidade, como irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus Cristo neste momento, nos concentrando, para que possamos assim então aproveitar esses minutos que vamos passar aqui. Vamos nos concentrar agora, quem puder e assim desejar, feche os olhos para que possamos fazer a nossa prece. Vamos acalmar o nosso coração, a nossa mente neste momento. Mentalizando apenas a figura magnífica do Mestre Jesus Cristo em nossas mentes nesse momento, esquecendo de todas as tristezas e dificuldades do dia a dia, os problemas, as depressões, as dificuldades, as tristezas, as ansiedades, os desânimos, tudo aquilo que nos afasta de Deus,
vamos só neste momento nos concentrarmos na figura magnífica do Mestre Jesus Cristo. Rogando a Ele as bênçãos do alto, as bênçãos e a sua luz celestial sejam dispensadas sobre nós todos neste momento. A todos aqueles que estão aqui presentes, todos os nossos irmãos desencarnados, que também vêm em grande número esta noite, a todos os irmãos que nos acompanham pela internet, em todos os lugares do Brasil e do mundo, que se irmanem e se unem a nós em pensamento neste momento, para juntos, num só pensamento, num só coração, numa só vontade, elevemos o nosso olhar a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e a Jesus, nosso Mestre, e pedindo a Ele: Senhor Jesus, Divino Amigo, esteja entre nós neste momento. Te rogamos a sua santa presença, que abençoe e ilumine os trabalhos desta noite, que tudo aqui possa significar em crescimento e edificação moral e espiritual em nossas vidas, pois que caminhamos neste mundo de provas e expiações, quando chegar o derradeiro destino do nosso regresso ao mundo espiritual, que possamos retornar mais preparados e mais felizes do que aqui nos encontramos hoje. Obrigado, Senhor Jesus, nos abençoe a todos em nossos propósitos de crescimento, de melhoramento, de edificação. Nos abençoe a todos e fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Então hoje, dando início, a nosso mês espírita, o 6º mês espírita de Venceslau Braz, nós temos a grande alegria e satisfação de receber aqui o professor José Lázaro Boberg. A gente costuma fazer sempre a leitura do currículo, das referências do palestrante que vem aqui, até para dar uma noção, a todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham, a respeito, dos conhecimentos e da bagagem daquele que está aqui a nos transmitir os conhecimentos, Mas eu não vou fazer a leitura do currículo do professor Boberg, senão eu ia ficar aqui a noite inteira lendo, tão extenso que é o currículo do professor. Mas eu vou fazer um resumo, muito do resumo, a respeito das qualificações do nosso grande amigo professor José Lázaro Boberg. O professor José Lázaro Boberg, ele é vinculado lá ao Centro Espírita João Batista de Jacarezinho, um grande trabalhador do movimento espírita há muitos anos, Na verdade, um dos baluartes do movimento espírita do Norte Pioneiro, Aqueles que desbravaram, esse território do Norte Pioneiro e trouxeram, a doutrina espírita e implantaram, a doutrina espírita aqui no Norte Pioneiro. Grande trabalhador do movimento espírita, tendo sido já presidente da União Regional Espírita aqui da nossa URI, presidente do Centro Espírita João Batista também por diversas vezes lá de Jacarezinho. Palestrante, tendo trabalhado então nas palestras do movimento espírita em todo o Brasil, não só do Paraná, mas em todo o Brasil. Escritor, tem várias obras publicadas, escritas sobre o espiritismo, sobre a doutrina dos espíritos. E hoje, ele vem aqui justamente fazer o lançamento da sua mais nova e recente obra, cujo título dá nome a essa palestra de hoje, Seja Feita a Sua Vontade, cujas obras estão aqui também à disposição de todos que quiserem, Está aqui, depois o professor pode também estar autografando as obras para quem assim desejar. E o professor também profissionalmente, é advogado e também professor de Direito, tendo sido professor na Faculdade de Direito de Jacarezinho, inclusive tendo sido diretor daquela faculdade por muitos anos, Então, para nós é uma alegria receber o professor José Lázaro Boberg aqui conosco, mais uma vez, muito obrigado. E ficamos muito felizes, muito honrados com a sua presença nessa abertura do nosso 6º mês espírita. Queremos desde já então deixar registrado aqui os nossos sinceros agradecimentos. Então eu convido o professor Boberg para assumir a tribuna aí para dar início então à sua palestra. Muito obrigado, professor.
Nós queremos saudar com muita alegria os nossos irmãos desta casa ao participar mais uma vez da jornada espírita. Muita gente que aqui está não participou como eu nesta casa. Já há tempos idos, quando nós tínhamos um centro pequenininho aqui, na época do seu Menon, nós fizemos muitas palestras aqui nesta casa. Hoje nós estamos no céu. Entrar num ambiente como este, bonito, parece que nós estamos no nosso lar. Né? Muito bonito e realmente nos dá aquela tranquilidade de paz e de harmonia. Nós vamos, nesta noite, fazer uma reflexão baseada na obra recentemente lançada, no mês de julho, 15 de julho foi lançado, e hoje ela está divulgada pela editora M em todo o Brasil, através dos clubes de livros, e portanto, nós já temos vários convites para palestras no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, em Belo Horizonte, estamos sendo convidados para expor esta manifestação nossa na obra. O texto, o título da obra é Seja Feita a Sua Vontade. Nós vamos abordar isso durante a exposição, para nós entendermos este sentido de seja feita a sua vontade, para que a gente possa refletir. Mas nós vamos iniciar, antes de apresentarmos o texto, sobre seja feita a sua vontade, nós vamos trazer aqui, para a gente poder analisar, um fato de um Rebbe. O Rebbe, nós podemos entender, são instrutores espirituais do povo muçulmano, orientação jurídica, orientação espiritual. E aqui conta a história de um deles, chama-se Rebbe Sussia, um homem altamente espiritualizado, dirigente de uma grande comunidade espiritual, não espírita, obviamente. E ele tinha vários discípulos que o acompanhavam nas suas andanças, e ele era o orientador espiritual. Mas, como nós não somos eternos fisicamente, um dia nós partimos. Um dia nós voltamos para a pátria espiritual. E essa volta à pátria espiritual, de certa forma, preocupa a todos nós. Quanto mais nós aqui vivemos, mais nós nos preocupamos com a saída deste corpo, que fatalmente é algo que irá ocorrer um dia. Um dia nós voltaremos à nossa pátria espiritual. Esse Sussia, Rebbe Sussia, ele estava acabrunhado, estava triste nos momentos finais da sua vida. E há uma citação dessa história dele com seus discípulos, os momentos finais. E nós colocamos isso no livro dizendo que nos momentos finais da vida, Sussia estava agitado. Seus discípulos, tomados de reverência e temor, estavam perturbados com a agonia do mestre, sentindo que iria deixar as vestes físicas. E perguntaram: mestre, por que está tão irrequieto?
Tenho medo, respondeu ele. Medo de quê, mestre? Medo do tribunal celeste. Mas tu, um mestre tão piedoso, cuja vida foi exemplar, a que temerias? Se tu tens medo, o que deveríamos sentir nós, seus discípulos, tão cheios de defeitos e iniquidades? Reagiram surpresos. Mestre Sucia, naqueles momentos derradeiros, transmitia aos seus discípulos amados, ele responde: eu não tenho medo de ser inquirido, porque eu não fui Moisés que deixou uma obra, um legado extraordinário para a humanidade. Eu posso me defender e dizer: eu não fui Moisés, porque eu não sou Moisés. Nem temo que me cobrem, porque eu não fui Maimônides, uma outra autoridade espiritual, filósofo da época, que também legara à humanidade uma série de obras. Ele disse: se me perguntarem, eu não fui Maimônides, porque eu não sou Maimônides. O que me apavora é que me venham indagar: Sucia, por que não foste Sucia? Esta pergunta e este questionamento serve para nós que militamos na doutrina espírita, e cada qual tem a responsabilidade de fazer o melhor que pode dentro das suas possibilidades. Para deixarmos as nossas vestes, a nossa preocupação é realmente perguntar: por que você não foi você mesmo? Por que você não fez a sua vontade, o seu livre-arbítrio que lhe está incrustado na alma? Por que você viveu só em função dos outros e você deixou de ser você mesmo? Então, esta pergunta e a resposta de Sucia é para que nós reflitamos se nós estamos sendo nós mesmos. Se nós não estamos sendo apenas cópia dos outros, seguindo tão somente os ensinamentos dos outros, e não estamos passando pelo crivo da razão tudo que nos é ensinado, porque estamos aqui para aprender. O processo da encarnação é para que nós progridamos, para que nós alcancemos cada vez mais a nossa evolução espiritual. Este é o objetivo da encarnação. Não é passarmos aqui por passarmos num passeio, nascermos, divertirmos, reproduzirmos e morrermos. Porque para nós a vida continua. Embora as nossas religiões cristãs, todas elas, com exceção do Espiritismo, feche as portas no nosso desencarne e a alma vai ser julgada para ir para o céu ou para ir para o inferno, que é o que a doutrina religiosa cristã nos transmite. O Espiritismo traz uma outra mensagem. Não começamos no berço e não terminamos no túmulo. Vamos continuar infinitamente num processo evolutivo a vida toda.
Não existe término de jornada. Existem experiências na jornada em que nós vamos enfrentando os obstáculos, as dificuldades, para que possamos esmerilhar as nossas imperfeições e fazer brilhar a nossa luz, que é o chamamento de Jesus: brilhe a vossa luz. Mas para brilhar a nossa luz, nós temos que enfrentar, sim, obstáculos, problemas. Não podemos ser cópia de ninguém. Cada um de nós somos seres diferentes um dos outros. Cada um de nós temos uma potência. Nós somos deuses em crescimento. Todos nós somos deuses. Nós possuímos a potencialidade divina. Então, repensemos nisto que nós estamos abordando. Já que temos que expressar a nossa vontade e não a vontade dos outros, que muitas vezes você não é você. Você é o que teu pai quer, que a tua mãe quer, que a sociedade quer. E às vezes você se esconde daquilo que poderia trazer à tona, fazer fluir da sua alma para ser o que os outros querem. E isto não nos faz crescer. Nós estamos aqui individualmente, independente de cor religiosa. Não importa a religião. Importa que somos seres eternos e que nascemos para que sejamos felizes num trabalho contínuo, infinito, mas que exige de nós suar a camisa, buscar. E muitas vezes nós entregamos os nossos problemas a Deus, aos Espíritos, a Jesus, se é católico, aos santos, e não queremos ser nós mesmos, queremos que os outros façam por nós. E se assim agimos, não estamos seguindo a filosofia cristã, não estamos seguindo efetivamente o que Jesus disse: tudo que eu faço, vós também podeis fazer. As suas mensagens evangélicas não é para que eu faça para agradá-lo, é para fazer fluir, para fazer brilhar o meu potencial. Então, quando Jesus nos ensina o amor, o perdão, não é para nós sermos bonzinhos para agradar o exterior, é para que nós façamos o brilhar da nossa potência, que é divina. A nossa potência, a nossa essência é divina. E para que nós possamos caminhar nessas exposições, é preciso, para que tenhamos uma destinação da nossa vida aqui na Terra, quando nós dizemos: seja feita a sua vontade. Só de falar seja feita a sua vontade tem duas posições. A primeira posição é aquela que consta no Pai Nosso como um aforismo: seja feita seja feita o teu potencial, aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Então nós podemos entender como um processo de nós entregarmos a nossa vontade a um ser exterior ou fazermos desabrochar esta potência divina em nós, que é chamado livre-arbítrio. Todas as religiões falam: não, você tem o livre-arbítrio.
Você faz o que você quiser. Mas nem sempre nós fazemos. Nós preferimos terceirizar a nossa vontade. Nós entregamos a outro que faça por nós. Porque nós entendemos que deve ser assim. Então, nós vamos fazer duas colocações. A vontade em que você não quer colocar em ação o seu potencial, a vontade de algo exterior, ou a vontade tua, que é a expressão de Deus em você. Porque todos nós temos Deus. Todos nós temos a essência divina. Todos nós somos seres divinos em evolução. Então, para que a gente entenda esta posição de seja feita a sua vontade, primeiro nós temos que nos posicionarmos na ideia que nós fazemos de Deus. Como você entende Deus? Ou entendemos Deus como um ser exterior, ou entendemos Deus como uma pessoa que está em algum lugar e de algum lugar está monitorando tudo, ou entendemos assim, e aí nós entregamos a nossa vontade a este ser que monitora externamente, ou nós entendemos o Deus como algo inerente à nossa alma. Cada um de nós somos a faísca. Aliás, essa é uma expressão portuguesa de o Rony, que estudou lá em Portugal, uma leitora do meu livro, Maria Madalena, ela diz: eu sou uma faísca do universo. Muito bem expresso. Todos nós aqui somos faíscas do universo, daquilo que nós chamamos de Deus. Mas o que é Deus? Desde criança nós somos educados que existe um papai do céu. Seja no espiritismo, seja no catolicismo, seja nas religiões abraâmicas, no islamismo, todos pensam num Deus lá fora que vai nos socorrer. Ou não é? É assim que fomos educados. Eu vou pedir para que ele faça para mim. Fomos educados assim. Mas quando nós pensamos que Deus não é esta figura externa, muito embora todos possam aceitar a forma assim, entender assim, não tem problema nenhum, assim que nós somos educados pelas religiões cristãs. Mas já Kardec, quando na França começou a organizar o espiritismo, hoje se diz até que Kardec foi quem criou o espiritismo, não foi um mero codificador, o espírito falava, ele escrevia, o espírito falava, ele escrevia. Kardec perguntava, formulava a pergunta, ouvia a resposta de vários espíritos, quem assistiu o filme percebe bem isso, e dessas respostas dos espíritos ele fazia uma síntese e colocava como resposta. Por isso que é o sentido universal do espiritismo. Por isso que as mensagens mediúnicas todas deveriam ser passadas pelo crivo universal. Porque nem sempre aquilo que ouvimos, que alguém disse, que o Espírito falou, você não tem prova. Ou você aceita, ou você não aceita. Então Kardec perguntou. Todos aqui assistiram o filme de Kardec? Assistiram? Essa pergunta, que é Deus, aparece no documentário de Kardec. Tem lá várias médiuns, as adolescentes, e mais outras médiuns. Ele perguntou, não quem é Deus, perguntou o que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? E aí, no próprio filme aparece
uma médium dizendo Deus é inteligência, outro é a soberana, é a inteligência maior. Quer dizer, ele usou aquilo que os espíritos disseram e fez uma síntese. Kardec sintetizou aquilo que os espíritos disseram. Vocês não sabiam disso, não, né? A impressão de que tem que o espírito fala, Kardec escreve. Não. Ele fazia pergunta e as respostas eram obtidas de vários espíritos e ele, com a sua razão, com o seu espírito científico, ele sintetizava e dava a resposta. Vejam bem como é a inteligência da coisa. Então, Kardec, ao perguntar que é Deus, veja bem a diferença, não é quem é Deus, senão você vai dizer fulano, é cicrano. Ele diz o que é Deus. E aí vem a resposta sintetizada dos médiuns e das médiuns que ajudaram Kardec na elaboração do Livro dos Espíritos, essa síntese magistral. Deus não fala que é homem, não fala que é pessoa, não fala que é um cidadão sentado lá em cima e com uma lupa olhando se nós estamos fazendo errado ou certo, não diz nada disso. Deus é uma inteligência superior ou inteligência suprema. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejam que síntese extraordinária que Kardec colocou nesta resposta. É uma inteligência suprema. Causa primeira de todas as coisas. Isto quer dizer, não estamos dizendo que Deus é pessoa. Kardec, na questão número 1, despersonaliza essa ideia que Deus é uma pessoa e que nós somos educados assim. Mas não tem problema nenhum, se nós pensarmos assim, também não vai modificar em nada. Ele despersonaliza, dá uma interpretação que hoje os grandes filósofos cientistas dizem, uma interpretação quântica. O filósofo Roden, inclusive citado por Divaldo, ele disse que essa ideia de um Deus lá fora do universo, controlando tudo, ele diz é a mais infantil de todas as interpretações. Deus lá fora, fora do universo, é a mais infantil das interpretações de Deus. Deus é muito mais que isto. E nos estudos que nós fazemos da doutrina espírita, nós sabemos que a essência divina, nós chamamos de divina, a essência do universo, está presente em todos nós. Ela está presente no ser unicelular, lá no fundo do mar, que depois vai evoluindo, até sair do mar, transforma em vegetal, em animal, até que um dia acorda no homem, quando surge a razão. É o espírito num processo evolutivo, começando pelo princípio do espírito letra minúscula e vai ampliando até chegar em espírito letra maiúscula, nós. Quando começa o raciocínio, quando começa a razão. A razão começa conosco, o animal não sabe que ele vive, nós sabemos. Então, a inteligência está presente em tudo que nós imaginarmos. Se tomarmos, por exemplo, uma gota de água do mar, nós sabemos que essa gota contém tudo que está no mar. A gota reflete o mar. Ou, quando nós tiramos sangue, não precisa tirar o sangue todo, só com a gotinha você vai descobrir os problemas que estão no teu organismo. Então nós somos esta faísca, nós somos esta gota, nós somos esta essência de Deus. Mas pelo livre-arbítrio, pelo desejo de querer, pela vontade nossa, nós temos que dar a plenitude máxima
do nosso desenvolvimento espiritual, até atingir a pureza, não máxima, mas a pureza relativa. Kardec já aborda que o espírito alcança a pureza relativa, não é pureza plena. Nós estamos sempre caminhando num processo evolutivo. Então, se nós formos buscar na história, e eu digo isso nos meus livros, você vai encontrar a população, de acordo com a sua evolução, adorando Deus nas pedras, adorando Deus nos vegetais, adorando Deus nos animais. Na cultura mais adiantada, vamos encontrar Deus da guerra, Deus do amor, Deus disso, Deus daquilo. O homem foi criando Deus de acordo com a sua evolução. A Bíblia diz que Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus. Não é isso? Eu digo, o homem vai criando Deus de acordo com a sua evolução. Ele vai tendo ideias de Deus. Ele vai tendo compreensão que existe uma força universal que vem gerir tudo. Então, essa essência é a essência inteligente que está em tudo e que se coloca em nós como espírito letra maiúscula, que é a individualização desse processo inteligente. Chega em nós, somos seres racionais, mas não de vez. Não temos o livre-arbítrio pleno. Quando nos tornamos espíritos, que começamos a ter racionalidade, vamos tendo direito de fazer o que nós queremos. No início nós somos como a criança, diz Kardec, os espíritos a Kardec, a criança precisa ser dirigida pelo pai, pela mãe, até que ela atinja uma maioridade para dirigir por si mesma. Então o livre-arbítrio é um processo de construção. Ninguém nasce com o livre-arbítrio pronto. Não é porque tornou-se espírito humano que já tem a plenitude do livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai amadurecendo gradativamente à medida que nós evoluímos espiritualmente. Então, cada um de nós temos um estágio de livre-arbítrio, um estágio de escolha. E todos nós temos o direito e devemos escolher, mesmo que nós venhamos quebrar a cara. Certo? Porque é da pedagogia divina, da didática divina, é que pelo livre-arbítrio, ao fazer escolhas certas ou erradas, nós vamos aprender. Quantas coisas que nós fazemos, depois arrependemos, corrigimos e vamos em frente. Então, o livre-arbítrio é um processo de construção infinita. Ele não está pronto. Ninguém atingiu a sua plenitude. A ponto de Jesus dizer tudo o que eu faço, porque nós admiramos. Jesus fez isto, fez aquilo, mas ele diz, tudo o que eu faço, você também pode fazer. Como? Enfrentando os obstáculos, enfrentando as dificuldades, corrigindo-se, ampliando a sua capacidade de sentir, de ver, emocionalmente, psicologicamente. Mas quem tem que fazer isto somos nós. E às vezes nós não entendemos assim, né? Às vezes nós chegamos, não, eu vou pedir para os Espíritos fazer isso para mim. Eu vou pedir para que Jesus resolva o meu problema. Não é isso, não? Será que nós não fazemos? Eu vou orar para que Ele me tire essa dificuldade que eu estou passando. Olha, mas a dificuldade é preciso ter. O obstáculo é preciso ter. A dor é preciso que apareça para nos despertar. Porque quando a dor bate à porta, você diz, opa, o que está acontecendo comigo? Algo não está bem com você. Mas se alguém vem e tira-nos a oportunidade de crescer pelos nossos próprios esforços,
acabou a evolução. Se alguém diz, não, então eu vou resolver para você. É a mesma coisa da professora ou da mãe que faz a tarefa para o aluno. Muito bem, passou pela etapa, mas cresceu? Não. Então, esta palestra, este texto que eu estou desenvolvendo, é para você entender a força que você tem, para você entender o potencial que você tem para vir a ser. Não é para nos acovardarmos diante dos problemas, não é para nós fugirmos diante das dificuldades, porque só iremos crescer quando vencermos essas dificuldades, vencermos esses problemas. E isto depende de nós. As coisas vão acontecendo com testes, com provas. O professor não dá a provinha para o aluno para ver se ele aprendeu? Dá. E as provas que surgem na nossa vida, para que é? Para que servem? As provas surgem para defrontar com o que eu sei e o que eu não sei. O que eu não sei, eu vou errar. O que eu sei, eu consigo enfrentar essas situações. Então, você, como espírita, entenda, você tem que dar conta da tua administração. Nós não podemos terceirizar as nossas dificuldades, os nossos problemas. Nós temos que enfrentar para crescer, para evoluir. Então, em termos de Deus, tudo aquilo que eu falo de Deus, vejam bem, Kardec tirou a ideia de Deus antropomórfico. Deus é uma inteligência suprema, pronto. Não é aquilo que nós aprendemos no catecismo, é o papai do céu, está lá em cima, às vezes barbudo. Eu queria uma imagem de Deus, perfeito, não tem problema nenhum. Mas nós fomos criando, nós vamos criando. Não sei se eu vou acertar aqui, não. E agora? Ah, não. Nós vamos criando a imagem de Deus. E qual é a imagem de Deus que nós temos hoje? Qual é a imagem de Deus que nós temos hoje? Nada de errado quem pensa ainda no Deus lá em cima. O Deus judaico-cristão sentado lá em cima e dirigindo toda a humanidade. Nada. Mas a ideia que nós temos hoje, através das pesquisas dos grandes estudiosos, é o Deus interior. É Deus presente em você. Vós sois deuses, que disse Jesus. Vós sois deuses. Nós chegamos nesse processo evolutivo a ter vários tipos de deuses. Para chegar um momento e nós entendermos que nós somos a faísca dele, que nós somos a gotícula dele, que nós somos o Cristo, não Jesus de Nazaré. Cristo quer dizer a essência de Deus. Nós temos a essência, nós temos o Cristo. Não importa se é católico, se é ateu, todos nós somos dotados do Cristo, ou Christos, como dizem os gregos, que é a força divina em todos os seres, sejam religiosos, não sejam religiosos, todos nós possuímos o Cristo, a faísca divina dentro de nós. Todos nós. Muito bem. Vamos acompanhando esses raciocínios. Como nós estamos falando em vontade, nós precisamos entender as duas visões de Deus atual, que hoje se concentra. Ou nós temos o teísmo, ou temos o deísmo. São duas posições opostas, teísmo e deísmo. E esse teísmo é a ideia do Deus antropomórfico, o Deus da igreja, o Deus que Kardec defrontou no iluminismo,
O Deus que Kardec enfrentou, como todos os pensadores nas artes, na filosofia, na ciência, que surgiram com o racionalismo. É o Deus das religiões. É um criador intervencionista. Teísmo é um criador intervencionista. Que, aliás, é o que só ia acontecer. A pessoa quer que Deus intervenha mesmo. Deus, faça isso, atenda aquilo, me perdoa. Deus não perdoa, Deus não castiga. E daí? Por que não castiga? Porque Deus não é pessoa, Deus é uma lei universal. Deus são as leis naturais que regem o universo. Até escrevo num dos meus livros, Leis de Deus eternas e imutáveis, que está sendo versado lá para Portugal e depois para a Espanha. Deus, temos que entendê-lo como expressão nas leis naturais. As leis naturais são expressões de Deus, não Deus pessoa. Muito embora, se você assim entender, também não tem problema. Então, o teísmo é o que sempre aconteceu. É o que sempre aconteceu. As pessoas acreditam que tem um Deus interventor. Tem um Deus, vou acender vela para que está trovejando, vou acender uma vela para que Deus intervenha, que não haja essa participação, acender certos materiais litúrgicos da igreja. Você vai, quando está com um problema, a pessoa vai lá, acende, como se esse acendimento fosse interferir nas leis do universo. Não vai. Claro que não. Então, ou nós somos teístas, ou somos deístas, ou somos uma mistura dos dois. Kardec começou com o Livro dos Espíritos ser deísta. Quer dizer, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas não fala que tem um Deus interventor no início. Tanto é que Kardec foi influenciado por os filósofos da época, e ele trouxe a ideia da racionalidade. Não aceitar nada que não passe pelo crivo da razão. É o racionalismo que surgia em oposição à igreja, que exigia que todos aceitassem o que Deus falou, que a Bíblia falou. Quando nós sabemos que a Bíblia é uma construção, até o Papa já diz isso, é uma construção de uma série de mitos que estão ali, que faz maná cair do céu. Isso é mito. O Espiritismo veio para mostrar que nós temos que passar tudo pelo crivo da razão, inclusive a fé. Inclusive a fé. Muita gente diz que é virtude ter fé. Depende. Depende. É virtude ter fé sem entender por que você está acreditando naquilo, porque você está aceitando. Precisamos analisar, né? E nesse teísmo, Deus, além de estruturar o universo, que aqui é entendendo Deus antropomórfico, além de montar o universo, ele continua a influenciar e a supervisionar a obra após a sua criação. Quer dizer, nesse teísmo, Deus criou e continua tutelando os seus filhos. Pode, não pode, vai ser castigado, não vai ser castigado. Não é isso que nós aprendemos? Mas Deus castiga. Mas Deus não é uma pessoa, Deus é a lei do universo. Quando eu ajo contrário à lei de Deus, as leis do universo, automaticamente eu contrário às leis do universo, eu sofro. Ou vocês acham que as leis de Deus mudam, que são as leis naturais? Estou falando aqui das leis naturais, as leis humanas mudam. Até que o Congresso aí está uma brigueira danada para mudar isso, mudar aquilo. Pode o Congresso. Mas as leis universais, as leis naturais não mudam, nunca. São leis eternas, imutáveis. Nós é que temos que nos adaptarmos a essas leis.
É o contrário. A lei da gravidade é uma lei universal. Pode ser na China, aqui, em qualquer lugar, tem a lei da gravidade. Mudando, no caso de outros planetas, é outro tipo de gravidade. Mas existe. Quem criou? É lei universal, é lei natural. Esta lei eu não posso derrubar. Eu posso derrubar uma lei criada pelo Congresso. Eu posso derrubar uma lei, mudar com o número de deputados, senadores, mudar a lei, mas a lei universal não. Então, se nós temos a lei da reprodução, nós temos a lei da liberdade, lei da justiça, tem uma série de leis que são universais. Essas leis não mudam para atender nós que temos que nos adaptar a elas. Se pegar todos nós e subir no maior prédio aqui da cidade, pode ser o cidadão mais evoluído, se pular lá de cima, vai morrer. Ah, mas ele é o fulano de tal, é espírita. Vai morrer. Por quê? Porque está querendo confrontar a lei da gravidade. Mas será que eu não posso adaptar a lei da gravidade? Posso, adaptar posso. Pego e pulo de um determinado lugar com asa delta. Eu pulo com paraquedas. Quero dizer, eu é que tenho que me adaptar às leis, não as leis adaptar ao homem. E geralmente isso é que é isso. Deus faz um milagre na minha vida. Ah, mas você não vai fazer nada? Você vai ficar o bom vivant? Você tem que adaptar-se, você tem que crescer, desenvolver o seu potencial para adaptar-se. Aí nós encontramos a felicidade. Felicidade é o que a física quântica diz, quando as nossas vibrações espirituais entram em faixas vibratórias das leis maiores, leis universais. Continuando. E o deísmo? Esse teísmo, por exemplo, é quando você diz assim, eu volto e meio ouço as pessoas falarem assim, principalmente evangélico, eu vou na minha igreja e vou ouvir o que o pastor vai falar, para ver se tem alguma coisa, isso vai me dar uma resposta. Vou ver o que Deus quer falar para mim. Você pensa que Deus vai falar para você. E na realidade, você cria condições para entrar em frequência vibratória, como rádio, televisão, com as energias. Nós vivemos num mundo de energia. Até o nosso corpo é energia condensada. Isso aqui, se entrar com um aparelho especial, vocês vão ver só um foco de luz, não vai ter físico. Somos energia, vivemos num mundo de energia. Por isso, quando você pensa, você está emitindo o quê? Energia. Pensar é emitir energia, é modular o universo, as leis universais eternas. Então, vou ver o que Deus está reservando para mim. Eu vou na igreja hoje para ver o que Deus reserva para mim. Vocês já ouviram falar essa expressão? Hoje eu vou lá ver o que Deus está reservando. Deus está reservando o que você quiser. Você que é o autor. Você que cria, você que pensa. Você que diz o que você quer. Se achar que não vai dar certo, não vai dar certo. Porque você é o autor desse processo. Mas você diz, eu quero, eu vou mudar, eu vou me modificar, eu vou conseguir suplantar esse problema, você vai. Hoje, os livros quânticos nos trazem até a cura do câncer. Pessoas que estavam prognosticadas para morrer daqui a tanto tempo, ela consegue, através de medicinas alternativas, através de energias, chegam até se curar. Por quê? Porque eu sou o autor da minha mente para querer ou não querer. Agora, se você diz, eu vou entregar na mão de Deus, então você não está compreendendo que você é o Deus. Você tem a força, que você tem a faísca dele. Tudo que ele tem, você tem. E essas leis de Deus estão gravadas em nós. Os Espíritos diz, quando Kardec pergunta, onde está gravada essa lei universal? Essas leis universais, onde é que estão? Ele diz, na tua consciência.
Quer dizer, nós temos dentro de nós a própria lei divina. A lei divina está em nós. Vocês já imaginaram? Deus tem que cuidar de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, cada uma delas cuidando disso, cuidando daquilo, você fez isso. Não tem sentido isto. A lógica nos diz que nós temos um mecanismo interno na nossa própria consciência, para que quando eu erre, a própria consciência diz: você errou. Agora, num certo momento, se você fez algo errado, a própria consciência retorna e diz: você errou. Não é o Deus externo que está corrigindo. É questão de colocar Deus lá fora ou Deus dentro de você. Não estamos dizendo que não exista Deus, entendam bem. Deus existe, mas é muito mais lógico, muito mais racional você entender a presença dele dentro de você do que lá fora. Isso é o que nos ensinaram, que nós aprendemos. Ixi, agora parou aqui de novo. E nesse teu aqui eu não estou bem. Então, inclusive, o laser também, eu não sei, o meu é diferente, o laser aqui. E agora vou voltar lá só. A doutrina é aquela que, veja bem, é uma postura filosófica, não religiosa, não precisa de religião para que Deus manifeste em você sem religião, semelhante ao deísmo dos filósofos iluministas, da qual Kardec se inspirou para a organização do Espiritismo, um criador não intervencionista. Então, o teísmo, a coisa está pronta, você pede, ele resolve. E o deísmo, você tem que trabalhar, você tem que suar. Eu vou orar para passar no vestibular, vou pedir para Deus, para os espíritos. Mas e o outro que suou a camisa, passou noite sem dormir, estudou? Quem que vai levar a vantagem? Aquele que pediu ou aquele que fez? Esta é a diferença do teísmo e o deísmo. O deísmo, Deus em você. E Deus não interfere. Porque Ele já te colocou como filho dele. Ele já te colocou como energia dele. É para que você desenvolva. Então, quando eu digo seja feita a sua vontade, aí vai o detalhe. Quem for ler o livro vai encontrar uma série de questionamentos para vocês pensarem. Até a editora diz: quem ler este livro, no final, não será mais o mesmo. Porque mexe um pouco com essa estrutura que nós aprendemos. A única ajuda que realmente existe é a autoajuda. Ou seja, quando o indivíduo decide verdadeiramente transformar-se para uma situação melhor na vida. Quando você decide: eu quero mudar, não quero mais esta vida, eu vou vencer. Tem tantas histórias de pessoas que nasceram com limitações. Daqui me vem a história de Helen Keller, aquela cega, surda e muda, que desde a infância precisou de uma preceptora para ajudá-la a falar. Ela colocava a mão nas bocas, linguagem de sinais, ela não enxergava, e tornou-se uma das maiores conferencistas no mundo inteiro, porque ela desenvolveu o seu eu. Ela não sentiu coitadinha, ela quis, e a preceptora o ajudou. Cidadãos que nasceram com um problema na perna, no braço, e que estão aí disputando as nossas Olimpíadas. Pessoas que nasceram com certas limitações, nasceram sem os braços, estão pintando com um pincel na boca, obras extraordinárias que sempre eu recebo no meu escritório, outros pintando com os pés. Enfim, a nossa vida tem que ser útil, nós temos que aproveitar todos os momentos, mesmo que nós tenhamos limitações. Não adianta o cidadão que nasceu sem os braços e falar: Deus, eu não tenho o que fazer, eu vou ficar aqui esperando para morrer. Não, você pode usar o potencial que você tem de uma certa forma para crescer.
Não é porque você nasceu com isto ou com aquilo que você não pode trabalhar. Você tem que mudar, tem que trabalhar e ser feliz. E a felicidade é o fazer, é o buscar e não sentir-se coitadinho. É o que acontecia com Jerônimo Mendonça, aquele famoso pregador, orientador que teve na minha casa. Ele não falava, ele não tinha o movimento dos braços, das pernas, até os hábitos higiênicos, eram umas enfermeiras e enfermeiro que eu levava. No entanto, ele era um gigante, levantava a plateia com os seus útil. Basta que você queira. Não se entregue. Não se entregue. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, ele traz no seu livro o que é a vontade. A vontade é exterior ou interior? Emmanuel diz, é a gerência de um grande escritório. Como tem um diretor de uma empresa, ele tem vários departamentos, passa as instruções e cada um desenvolve o seu processo, o seu trabalho, e depois retorna ao chefe. A nossa vontade, segundo Emmanuel, é a gerência de um grande escritório. Na tua mente está o comando dessa gerência. Você pode, com essa gerência, você tem os seus desejos, tem a inteligência, a imaginação, a memória, você governa tudo isto, porque a nós é dado a responsabilidade de trazer à tona todo este potencial inerente que nós trazemos ao nascer, reencarnando num processo sequencial. Ele diz mais, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quem puder ler esse livro não deixa de ler, ele é atualíssimo quanto à física quântica, por exemplo. Ele não fala em física quântica na época, 50 anos, 60 anos atrás, mas com outras palavras diz a mesma coisa. A vontade é um impacto determinante. Vontade de quem? Vontade sua. A vontade é sua. Ah, mas eu vou pedir para fulano, eu vou pedir para cicrano, eu vou pedir para o espírito tal, e você não vai fazer nada. Belezão. Quer que as coisas aconteçam sem trabalhar, sem transpirar a camisa, sem esforçar? Não. A vontade é o impacto determinante. É como se fosse um botão na mente. Você liga o botão, a tua vontade, é o que vai prevalecer. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento da inércia ou da máquina. Se você não quer fazer nada, você desliga, fica lá parado. Mesmo que você nasça com limitações. É preciso, se você tem alguém na família com limitações, você tem que ajudar essas pessoas a colocar a vida em movimento. Dê projeto de vida, dê oportunidade. A nossa vida é feita de objetivos. O dia que nós perdemos o objetivo, nós morremos. Mesmo que você esteja aposentado. Eu sempre digo aposentar-se quer dizer ir para os aposentos. Cuidado, quando você passa na frente da casa, o cidadão está com um pijamão, com uma vassoura varrendo em frente da casa, terminou, vai lá em frente à televisão, cozido com pijamão, vai lá almoçar, depois da tarde dorme, depois liga a televisão, vai morrer antes da hora. A vida é feita de objetivos, você tem que trabalhar, o trabalho é divino. Trabalho desenvolve inteligência. Trabalhe enquanto você puder, não entregue de jeito nenhum. Eu digo, eu quero morrer nativo. Isso quer dizer, o dia que eu estiver falando aqui, dá um piripaque, pô, que felicidade, pelo menos eu fiz a minha vida com um objetivo. Tá? Será que eu não vou conseguir aqui? Eu estou errando aqui.
Tem que pedir ajuda para os universitários. Ele parou aí, né? É. Ele para aí, né? Que coisa, hein? Aí. Tem que voltar. Esse é o primeiro. Vamos ver. Ele não volta? Voltar ou não volta? Tá voltando. Ah, tá. Pronto. Entre o teísmo e o deísmo, entra aí a nossa oração. A oração, de um modo geral, é um pedido nosso para que alguém resolva os nossos problemas. A oração é entendida assim, isso é o teísmo. Deus faça. No entanto, pela física quântica, orar é quando eu deposito na minha mente aquilo que eu quero. Eu procuro materializar aquilo que eu penso. E eu continuo pensando naquilo, e as coisas vão acontecer. Não é porque Deus lá fora, é o Deus interno teu, a tua potência que vai fazer realizar. Então, quando você está orando, você está depositando, você está registrando na tua mente o que você quer. E quem registra na mente somos nós. Não adianta você colocar a culpa no outro. A culpa é sua. Então, quando nós oramos, como vamos na prefeitura, colocamos um protocolo e pedimos aquilo para o prefeito, ou vamos no fórum, protocolamos a nossa petição, é um protocolo. E na nossa mente a coisa vai trabalhar, porque Deus está trabalhando dentro de mim, não é lá fora, de lá para cá. Deus está trabalhando dentro de mim. E as minhas orações são recebidas porque eu trabalho por ela. Mas nós, lógico, fomos educados diferente. Tanto é que quando você ora, você olha para cima. Não é isso? Mas por que olhar para cima? Porque nós achamos que Deus está lá em cima. E se Deus está em tudo, está em todo o universo, está presente em mim, em você, na planta, no animal. Então a oração é uma forma de eu contactar com Deus, com essa energia cósmica universal dentro de mim. Aliás, Jesus disse, através do Evangelho de Mateus, quando quiserdes orar, olha a física quântica aí, vai no centro, vai na igreja, quando quiserdes falar com Deus, entre nos seus aposentos, diz isso o Evangelho, às vezes passa batido. Quando quiseres falar com Deus, eu preciso olhar para cima? Pode olhar, não tem problema nenhum. Mas, entre nos seus aposentos, aposentos mentais, aposentos psicológicos, porque senão o pobrezinho que não tem casa, não tem aposento, não pode orar. Certo? Então, quando quiseres falar com Deus, entre nos seus aposentos e em silêncio, quero dizer, imita as energias e entre em contato com Ele. Ele, entre aspas, com esta energia, com esta lei universal. Então, o próprio Jesus nos deu o exemplo de física quântica. Não mandou dizer que para você orar, você tem que ir na igreja XYZ, porque o maior templo é a tua alma. Quantas vezes você está no templo de pedra, mas não está no templo da alma? Quantas vezes você está dentro do centro da igreja católica, seja lá qual for, mas você está com o pensamento distante? Então não é o instrumental físico, é o instrumental mental. Entre nos seus aposentos, ore, fale, mentalize, que as coisas vão acontecer. É preciso que trabalhe para que isso aconteça. Existe a fé que diz assim, e aí que começou lá com Kardec. A fé que crê, isso quem diz é Emmanuel, a fé que crê e a fé que sabe. Qual a diferença entre a fé que crê e a fé que sabe? Emmanuel diz lá no Consolador, questão 354. A fé que crê
Por isso que eu fiz uma pergunta aqui para vocês. Muita gente diz que ter fé é virtude. Depende. A fé que crê é aquela que aceita sem contestação. Ah, Jesus andou em cima d'água. Hoje a ciência diz que não é bem isso aí, é outra forma de ver. Essa é a fé que crê. O cidadão estava morto, levantou. Isso é a fé que crê. A fé que sabe é aquela que você experimenta e que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, diz Kardec. Aquela fé que você conquistou através da experiência, que é a fé racional, que é o que o Espiritismo prega. Então, existe a fé que crê e a fé que sabe. No início, nós temos a fé que crê, não tenha dúvida. Quantas coisas você tem na cabeça só por crença? Crença é crença. Crença é aquilo que eu acredito como verdade, mas que um dia eu descubro que não é verdade. Isso é crença. Essa é a fé que crê. E a fé que sabe é aquela que eu sustento porque eu passei por aquele problema e solidifiquei nas minhas redes neurais aquela fé. E quando eu preciso, ela está presente em mim. Então, muitos de nós temos ainda muita fé que cremos, que aprendemos lá desde a infância. Às vezes passa a vida inteira. Outros no meio do caminho falam, mas será que é assim mesmo? E você quer pesquisar. E aí é o perigo, porque nem sempre as pessoas aceitam isso, né? O cidadão que começa a questionar, a pessoa ele está obsediado, e isso, aquilo, quer dizer, não pode crescer, né? Não é bem isso. Eu vou tocar agora mais rápido esse final. Todo mundo é árbitro de si mesmo. O garoto pensa numa bicicleta, e ele está pensando em ganhar uma bicicleta, e ele está pedindo, lógico, dentro de si mesmo, a ideia de ganhar a bicicleta. Então, e a mulher aqui está pensando em ter um neném, ter um bebê. A mulher pensa num bebê, está analisando de ter um bebê. Eu vou pedir para Deus me mandar um bebê. Não, a lei natural, a sexualidade diz que marido e mulher unindo-se, os óvulo, espermatozoide se unem e vai dar o bebê. Lei física. Lógico que virá o espírito aí, não tem dúvida. Mas é preciso querer. É preciso querer. Então, todas as ações nossas são legítimas, mesmo aquelas consideradas ilícitas, pois derivam do livre-arbítrio, aquilo que eu falei no início. Você é o autor da tua vida. Errando ou acertando, você tem que produzir, tem que ter sempre o melhor. Livre-arbítrio nós já falamos, só essa parte aqui que eu quero falar. Vocês já acostumaram a ouvir pessoas dizer assim, Deus é fiel. Tá? Um dia eu fui numa audiência, o meu cliente, a cliente contrária, ela ouviu o cara falar assim, não, Deus é fiel. E ela era da mesma pensamento. Deus é fiel. Foi feito um acordo ali, imediato, porque Deus é fiel, e ele achava que Deus estava agindo. Deus é fiel porque tudo do universo é cabível a todos nós. Todas as leis são inerentes a todos nós. As leis naturais são nossas, porque Deus está presente nela. Então, não é que Deus é fiel, eu que me fidelizo a Deus. Quando eu ajo em consonância com as leis de Deus, eu sou fiel. Não é Deus que é fiel a você, porque Deus é você. Deus é você. Então, quando você age de acordo com as leis universais, você é fiel. Pular de cima de um prédio com a lei da gravidade, você pode dizer que Deus é fiel, mas que vai espatifar lá embaixo, vai. Mas o que tem que fazer? Não adianta orar para a lei da gravidade. Lei da gravidade. Não, você tem que se adaptar a ela. Se você se adaptar, a coisa está resolvida. Esse aqui eu vou pular, nem vou colocar. Só isso aqui para a gente encerrar e depois nós vamos cantar uma musiquinha. Eu não. Está gravado aqui que a minha filha gravou para mim. Então, entendam sobre o texto que nós estamos falando. A vontade é sua. Seja feita a sua vontade. A vontade de Deus são as leis.
A vontade de Deus são as leis expressas no universo. Mas você cria o seu dia. Você cria a sua vida de acordo com o que você deseja. Então, a mente, você e a sua mente consciente são o jardineiro. Você e sua mente semeiam a semente. Então, vocês são os jardineiros. Eu sou o jardineiro quando eu imito o meu pensamento para que seja materializado. E a sua mente subconsciente é o jardim. O jardim, se você plantar praga, você plantar qualquer coisa, ele aceita. A terra aceita tudo aquilo que você plantar. Plantou abacaxi, vai dar abacaxi. Se plantar veneno, vai dar veneno. Por quê? A terra aceita o que o jardineiro com sua mente planta. Isto quer dizer, o que você deseja para a tua vida, mentalize. Aquilo vai materializar, porque a terra aceita o que você pensa. Você é o dono do teu destino. E por isso, hoje, eu até recomendei ao amigo, vocês precisam assistir o filme Real. Escreve H-E-A-L. Passei para eles, vocês podem pegar. A força da mente. Rio quer dizer cura, a força da mente. A força da mente para as nossas curas. E o Rio começa com um médico, Dr. Joy Dispenza, andando, quando jovem, já era médico, mas andando de bicicleta numa corrida, e nisso veio um veículo e catapultou-o. Jogou o camarada distante, ele caiu e teve problema na coluna. Foi levado imediatamente para o hospital. E disseram que tinha que fazer operação urgente. E colocaram o cidadão numa cadeira de rodas. E ele já tinha começado o estudo assim da mente-corpo, da física quântica. Ele diz, eu não vou ficar no hospital. Leve-me para casa. E ele foi para casa, com a coluna daquele jeito. E ele diz, assim como o Espírito mantém o meu corpo, criou o meu corpo, minha digestão, a minha respiração, meus órgãos autônomos, o Espírito vai me curar. A minha mente vai curar-me. É isso que eu estou dizendo. A mente e o consciente são jardineiros. O que ele fez? Isso está no filme Rio, que vocês devem assistir no Netflix. Ele então disse, eu vou me curar. E criou na mente dele o desenho da coluna dele sadia, o desenho da coluna sadia. Ele disse que demorou uns 2, 3 meses, parece-me, até que ele conseguia forçar de que ele ia se curar, porque o subconsciente o enganava. Ele queria, mas daqui a pouco o subconsciente não deixava ele pensar positivamente. Mas depois de um certo tempo, ele ficava 2, 3 horas e mentalizando o Espírito, que é Deus, dentro dele, o curando. E foi fazendo esse trabalho, e depois de algumas semanas ele curou-se. Voltou a andar de bicicleta e prometeu a si mesmo que daí para frente ele ia trabalhar com a força da mente sobre o corpo. Isso a física quântica ensina. Quer dizer, a sua mente consciente, você e a sua mente consciente são o jardineiro. Ele plantou, ele diz, eu não aceito isso. Quantas pessoas que estavam com câncer, eu estou lendo um livro sobre isso, 1.500 pessoas que conseguiram a remissão total, se curar, apesar de que a medicina diz que eles não teria mais cura. Então você pode modificar se você quiser. Então, criar o dia é a sua vontade, não entregar a ninguém, porque você pode. Vamos ver a musiquinha agora para encerrar? Como é que faz? É você que é o... Então agora vai ficar escrito aqui a música e vai sair a gravação que vai espelhar tudo isso que eu falei. O Rony é o... Isso. Bom, agora a musiquinha. Vocês devem lembrar dessa musiquinha.
Esta musiquinha retrata exatamente seja feita a sua vontade. Vamos lá. Quem souber, pode cantar. Seja feita a sua vontade. Para terminar. Professor, vou deixar aqui uma singela lembrança nossa aí, um presentinho. Obrigado. Uma singela homenagem do Centro Espírita, né, ao professor Boberg, por ter vindo aqui esta noite estar conosco, né, e tendo nos
brindado aí com importantes reflexões sobre essa temática, né, tão importante, complexa e desafiadora para nós, né? Vamos com certeza, né, levar esses ensinamentos para as nossas reflexões, né, buscando ao máximo, né, tentar de fato fazer isso, tal como, né, levar adiante essa proposta, né, de Deus em nós, né? Seja feita a nossa vontade de acordo com aquilo que nós realmente desejamos escolher, e que possamos escolher aquilo que seja verdadeiramente bom para nós todos. Nós estamos então com os livros do professor Boberg ali, para quem desejar depois então ver, né, e quem quiser fazer a aquisição, o professor Boberg também vai estar à disposição aí para autografar os livros para quem desejar. Lembrando então a nossa programação, nós vamos ter uma programação no mês espírita, né? Agora na próxima semana nós vamos ter a presença do nosso amigo, o Antônio Carlos, lá de Curitiba, ele que vem fazer a palestra então na quinta-feira próxima, com o tema As Causas Anteriores das Aflições. Então na próxima quinta-feira, nosso irmão Antônio lá de Curitiba vai estar aqui conosco para fazer então a palestra na próxima quinta. Lembrando ainda que nós temos dia 12, sábado, daí no dia das crianças, às 9 horas da manhã, né, nosso encontro que nós fazemos sempre lá para a realização do Evangelho, na enfermaria pediátrica do Hospital São Sebastião de Venceslau-Braz, quando nós podemos reunir então lá para esse momento de oração lá junto à enfermaria do hospital. No dia 17, daí na outra aqui, nós temos o Luiz Antônio, que vem falar sobre o Espiritismo e a atualidade. Luiz Antônio, que é lá de Santo Antônio da Platina. A nossa festa das crianças, nós antecipamos ela para o dia 19/10, né? Então no dia 19/10 vai ser no sábado a nossa festa para as crianças, e aí nós pedimos, né, quem puder colaborar com a festa, né, nós estamos aceitando então as doações, seja por recursos financeiros, seja por doações em doces, né, que puder fazer essa doação, nós agradecemos imensamente para a realização dessa festa. No ano passado nós tivemos aproximadamente 400 crianças aqui, né, aproveitando a tarde, brincando e se divertindo. Então vai ser com certeza mais uma grandiosa festa também que a gente vai estar proporcionando para as crianças da nossa comunidade. E daí no dia 24/10 nós teremos uma palestra musicada, né? Então vai ser uma palestra diferente, porque o nosso irmão Edson lá de Pinhalão, ele vem aqui juntamente com o grupo musical do Centro Espírita Caminho da Luz de Ibaiti. Então vai ser uma palestra musicada, né? O tema da palestra é Cantando Luz. E daí no último dia 31 de outubro, encerrando o mês espírita, nós teremos a presença do nosso irmão Telmo Flores de Curitiba, que vem falar sobre perfeição é a meta e reencarnação é o caminho. Então aí nós temos a programação do nosso mês espírita. Lembrando a todos então que nós temos essa programação e contamos com a presença de todos, né, que possam estar participando conosco aí ativamente. Relembrando a todos também que nós temos o programa Momento Espírita, que é transmitido todos os dias aqui em Venceslau-Braz, na rádio TFM 95,7 às 10 da noite, todos os dias. E lá em Siqueira Campos, na rádio Alternativa FM 87,9, todos os dias também às 6 da manhã e às 6 da tarde. O programa Momento Espírita, 5 minutinhos, né, que vale muito a pena para as nossas reflexões. Certo, pessoal? Muito obrigado, agradecemos a todos, né? Hoje nós não teremos o passe, porque a espiritualidade já agiu aqui, com certeza todos nós já fomos iluminados, abençoados, né, amparados com aquilo que necessitávamos e com a luz do conhecimento também que foi dirigida a nós todos. Quem desejar aqui depois, né, ficar para, se quiser conversar, trocar uma ideia, a dona Cida vai estar aqui também para nos ajudar, né, pode conversar com a dona Cida, que ela vai estar à disposição para conversar com quem assim desejar, para fazer esse atendimento aí individual para quem quiser conversar, tá bom? Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos, para que possamos voltar assim então para os nossos lares, né, em paz e tranquilidade, em serenidade e com muito amor no coração, para que possamos espalhar essas bênçãos a todos os irmãos que estão lá junto dos nossos lares, as famílias também. Vamos elevar o nosso pensamento então a Jesus Cristo neste momento e vamos a Ele orar. Vamos acalmar o nosso coração, a nossa mente.
nos conectando com os espíritos superiores, com os emissários do Mestre Jesus. Divino Mestre Jesus Cristo, estamos aqui em espírito na sua santa presença. Te rogamos as suas bênçãos celestiais sobre nós todos. Que os eflúvios benditos do seu amor infinito possam ser dispensados a nós todos neste momento, para o refazimento e o revigoramento de nossas energias físicas, psíquicas e espirituais. Divino Mestre Jesus, que nos ensinaste tantas coisas, nos ensinaste a nos amarmos uns aos outros, pois que nos legou esse mandamento de amor, que nos amássemos assim como tem nos amado. Que possamos colocar em prática esse ensinamento, que não nos falte a oportunidade do trabalho no bem, colaborando com todos os irmãos que sofrem e gemem abaixo de nós. Aqueles irmãos desesperançados, desenganados, desiludidos, os irmãos entristecidos, os irmãos que pensam em deserdar da vida, aqueles que estão com a tristeza tão profunda que sequer têm a coragem de voltar o pensamento a Deus. Por isso te rogamos, Senhor, a vida, que nos proporcione a oportunidade sempre de estarmos ao lado desses irmãos que mais precisam de nós, para que assim, levando a sua palavra de amor, possamos levantá-los, reerguê-los, auxiliando na caminhada, na jornada. Abençoa, ilumina, ampara a todos os irmãos nas nossas dificuldades e fraquezas, da luz e a paz do Espírito que tanto precisam. Divino Mestre Jesus, ampara-nos a todos, fortifica-nos na caminhada e fica conosco esta noite e em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Obrigado a todos, então. Tenham uma boa noite.
É.